A paz do Senhor aos professores e alunos da EBD. Quem vos fala é a irmã Beth Machado, da DICOL Matriz. Estudaremos no próximo domingo a lição 7, com o título O Ministério da Igreja. Comentaremos a leitura diária de quinta-feira, com o tema A Instituição do Diaconato. Texto base se encontra em Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7. Farei menção do verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Entre os 7 versos citados, destaquei o verso 3. Se bem atentarmos, dá para resumir os motivos da instituição dos diáconos, a importância desse ministério e a aprovação do Espírito Santo e da igreja, que é um organismo vivo e espiritual, e ao mesmo tempo está organizada socialmente, constituída para ser um diferencial impactante, influenciando o sistema social em que está inserida. Contando com o ajudador Espírito Santo, que dirige a igreja e as vidas que a compõem. A comunidade era composta por diferentes culturas, com mentalidades e posições sociais diversas. Os apóstolos tinham uma ordem do mestre: pregar, ensinar, fazer discípulo. E ao cumprirem essa ordem, vemos o resultado, o crescimento da igreja e a expansão do reino. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41 e 47, vemos agregados quase 3.000 almas. E também, todos os dias, acrescentava o Senhor aqueles que se haviam de salvar. Em Atos, capítulo 4, verso 4, chegou a quase 5.000. Em Atos, capítulo 5, verso 42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Cristo. Esse crescimento gerou um transtorno, houve uma murmuração, e os apóstolos, atentos que isso traria uma quebra na comunhão, e o que ocorria não era proposital, porém, eram eles os encarregados da distribuição de recursos. Sabendo que tinham a prioridade da oração e do ministério da palavra, mas não podiam negligenciar essas necessidades, providenciaram com sabedoria homens dentre o povo, dando à igreja o direito de escolha com certos critérios, pois reconheciam que cada crente deve servir ao Senhor e ao povo conforme o seu chamado. Então, para prestar esse apoio, surge um novo ministério, o diaconal, para servir à mesa em nada inferior às outras funções. Era um importante negócio. Os homens eleitos exigia-se boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Os apóstolos confia-lhes o ministério pela imposição das mãos, gesto que simboliza comunicação do Espírito e associação e participação desses eleitos ao seu ofício de servir à mesa. Considerado como ministério da palavra, ambos servem a Deus e ao povo, tendo agora o quadro de obreiros ampliados por uma ação sábia e dirigida pelo Espírito. E esses homens não estavam restritos a servir à mesa, mas a ser cheio do Espírito Santo. Levou 2 desses, Filipe e Estevão, cheio do Espírito, viu a glória de Deus quando pregava a palavra. E o que dizer de Filipe? Em Samaria, no capítulo 8, lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Então, tratando-se de um servidor de grande importância, não se podem ser colocados homens sem a qualificação necessária, coerentes com a importância do serviço a ser desempenhado. A igreja primitiva é um modelo digno da nossa admiração, que experimentemos do fluir do Espírito e das maravilhas por ele operada, desejando que nossa igreja se pareça com a igreja primitiva. Diácono significa servo, que sirvamos com excelência. Amém.